Carlos, é uma boa ideia botar dentro do Palácio Planalto a Gleisi Hoffmann? Bom, eu acho que é um sinal de fragilidade, de vulnerabilidade do governo, certo? Gleisi tem um perfil muito combativo, é uma política que tem uma tradição do bateu-levou, de uma pessoa com pouca habilidade no trato com a divergência. E tem esse valor, né, de ser muito aguerrida e é importante na defesa, mas especificamente nessa conjuntura que o governo está passando e nessa posição específica, eu acho arriscado demais, né? Eu não colocaria, se eu tivesse completamente seguro, eu não colocaria o meu cão de guarda para dormir no meu quarto, né? Quando alguém toma essa atitude, é porque está se sentindo vulnerável, está se sentindo sob risco, não está conseguindo dormir tranquilo, né? Então, eu acho que o governo está com informações de que o governo não está conseguindo performar muito bem para os aliados dentro do Congresso. É o governo que tem mais derrotas dentro do Legislativo nos seus 2 primeiros anos de governo, mais vetos derrubados pelo Legislativo. Essa pesquisa que saiu da Quest sinaliza a perda de popularidade muito grande. Pela primeira vez, o número de pessoas que rejeitam o governo supera o número que aprova, particularmente em estratos populacionais que o PT ia muito bem no passado recente, quer dizer, tradicionalmente é muito bem, como Nordeste, baixa renda, baixa escolaridade, e ele começa a desagregar nesses setores. Então, o governo sinaliza, na minha opinião, vulnerabilidade e está querendo reunir forças, reunir estruturas que defendam o governo e estejam prontas para a guerra. Essa é a interpretação que faço. Vamos lá, vamos tentar organizar aqui para as pessoas entenderem como é que é esse desenho, né? A gente tem aquilo que nós chamamos de os ministros palacianos, que são os ministros cujo trabalho se dá no Palácio do Planalto. Eles não estão ali na esplanada dos ministérios, não. Eles estão no Palácio do Planalto. Eles estão ali no 3º andar do Palácio do Planalto, onde estão suas salas, que é também onde fica a sala do presidente da República. Em geral, a gente fala de 3 ministros palacianos. A gente fala muito do ministro da Casa Civil, que é o ex-governador da Bahia, Rui Costa. A gente fala muito do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, da Secretaria de Relações Institucionais, que é o ministro Alexandre Padilha. A gente fala muito do ministro da Comunicação, que agora é o Sidônio Palmeira, que é uma mudança recente. A gente nunca fala do ministro da Secretaria-Geral, eu tive que vir aqui para lembrar, no site do Planalto, para lembrar quem era. É o Márcio Macedo. A gente nunca fala do que ele faz. E tem uma razão para a gente nunca falar do que ele faz, né? O que o ministro da Casa Civil faz? O que o ministro da Casa Civil faz é como se ele fosse o chefe de todos os ministros. Ele que está ali olhando para todos os ministérios, Ministério da Justiça, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Fazenda, Ministério do Trabalho, Ministério disso, Ministério daquilo e tal. Ele tem ali na cabeça o plano do governo, o objetivo do governo, e ele precisa ter certeza de que todos os ministros estão entregando aquilo que o governo espera. Esse é o Rui Costa. O Alexandre Padilha, que é o secretário das Relações Institucionais, o trabalho dele, não que ele faça, mas o trabalho dele é se relacionar com o Congresso Nacional, principalmente com o Congresso Nacional, quer dizer, o Poder Executivo, o Poder Legislativo. Em teoria, ele também se relaciona com o Judiciário, mas o problema é que a relação direta de governança é Executivo-Congresso, né? Legislativo-Executivo, Legislativo-Executivo. Então, em geral, quem faz o meio-campo do Planalto com o Congresso, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com as mesas diretoras, é o secretário-geral das Relações, é o secretário das Relações Institucionais. Esse papel de secretaria-geral da Presidência da República, que eles estão desenhando como relação com movimentos sociais, tudo mais, quem cuida, por exemplo, do Conselhão, que é a instituição mais movimentos sociais que existe hoje dentro do Planalto, é o Padilha, não é o Macedo. Entendeu? É o Padilha que está ali, que recebe aquele bando de gente que
Eu ainda não entendi o que o Conselho A minha faz. interpretação é que é uma espécie de coordenador, né? Então tem um papel de coordenação dos ministérios e a conexão do governo com a sociedade, né? Então, um ministério tão amplo como o ministério do atual governo, né, com 39 ministros... Mas isso é o Rui Costa que cuida, né? Não sei, porque eu acho que essas tarefas, os limites são muito tênues, eles não são muito demarcados, né? Eu acho que embora algum tenha uma responsabilidade maior aqui ou acolá, mas eu acho que, em última instância, é o governo, é a representação do governo perante a sociedade, perante os outros ministros, perante as outras instituições, como o Congresso, Judiciário, mas eu acho que é um papel de coordenação, é um papel de verbalização e de gerar agendas em que norteiem o debate público, que posicione o governo perante a sociedade. Eu acho que esse vai ser o papel, né? Esse vai ser o papel. Da deputada Gleisi Hoffmann. Da deputada Gleisi Hoffmann. Eu acho que ela tem uma tradição, né? Inclusive mostrou-se muito atuante em defesa do Partido dos Trabalhadores. Em muitos momentos teve embates muito ferrenhos com opositores ou mesmo com aliados, com facções e tendências internas dentro do PT, porque ela representa um determinado movimento dentro do próprio PT. Quer dizer, o jogo em muitos momentos pareceu a defesa de uma determinada posição. Eu acho que ela vai ter essa característica, né? esse DNA da Gleisi, que é o DNA do combate, de ir para a luta, de ir para a guerra, de defender com veemência as suas posições, que, por um lado, como eu disse isso antes, é muito bom, porque é voluntarioso, às vezes o governo necessita disso, necessita de uma chamada, de uma liderança, mas, às vezes, isso corre risco de criar atritos, de criar inimizades, de criar ressentimentos, e esses sentimentos em um governo de coalizão não é bom, né? Principalmente em um ano capital para o governo, que é um ano pré-eleitoral, em que o governo vai tentar se cacifar, né? Porque é inimaginável, vamos dizer assim, por mais que Lula, em alguns momentos, pareça vulnerável, eu acho muito difícil que Lula e o PT não encabecem a chapa de governo em 2026. Então, eu acho que esse ministério vai ter um papel fundamental na construção, vamos dizer assim, desse governo, de uma identidade nesse governo, que, inclusive, teve muita dificuldade de criar nesses primeiros 2 anos, né? O governo passa a sensação de estar meio que perdido, né? Sem uma agenda muito clara, com muitos conflitos internos entre ministérios da economia, os próprios ministérios das políticas públicas específicas. Então, vai precisar de muita coordenação, vai ser um desafio, se ela de fato for nomeada, um desafio muito grande, inclusive, eu acho, dela mostrar-se capaz de revelar uma nova personalidade, uma personalidade muito mais negociadora, muito mais... Eu não acredito, eu não acredito. Ela e o deputado Lindenberg Farias têm um tipo de temperamento que é o temperamento do ataque. Que, veja, para o parlamento, eu acho bastante adequado. Isso funciona, né? Funciona, porque... Principalmente quando você está na oposição, né? Quando você está no governo, o parlamentar precisa ser um negociador mais do que um atacante. Existia... porque a Zelina Silvana aqui está fazendo o seguinte comentário. Paulo Pimenta era homem, sempre foi combativo e não era chamado de ministro militante e cão de guarda, que de tão violento não pode dormir no quarto. Não, desculpa. Paulo Pimenta é um diplomata completo. Paulo Pimenta é um cara absolutamente encantador. Como Alexandre Padilha é um cara encantador. Rui Costa não é não. Mas o Padilha e o Pimenta são... os dois são aquele tipo de político que está sempre com um sorriso no rosto. Sabe? E o sorriso é sincero, não é... São pessoas que são afáveis. Tem muitos estilos de ser político. Rui Costa está sempre com a cara amarrada, é aquele gestor de dar bronca. A Gleisi é uma pessoa de ataque. Como Lindenberg Farias, marido dela, é uma pessoa de ataque. Não tem nada a ver com gênero aqui, gente, é temperamento.
Pessoas têm temperamentos diferentes. A Gleisi, inclusive, foi colocada na presidência do PT inicialmente porque havia um diagnóstico por parte do governo de que o PT tinha ficado dócil demais perante o governo e que isso teria facilitado o desgaste do partido que levou à queda da presidente Dilma Rousseff. Então, a ideia inicialmente no governo Lula, neste governo Lula, era manter o PT separado do governo e ter uma pessoa no comando do governo com um temperamento exatamente como o da deputada Gleisi Hoffmann, que tivesse o tempo todo com o dedo em riste falando o governo está fazendo uma besteira aqui, aqui, ali. Tudo mais. Eu acho que dificilmente a própria Gleisi se sentiria incomodada com essa palavra militante, né? Porque é uma coisa que ela foi mesmo a vida toda, né? Não é um... Ela é Lindbergh. Exatamente. Claro. Aliás, Lindbergh foi meu presidente da UNE. Eu conheço ele há bastante tempo. E a característica deles como políticos e sempre foi essa coisa da combatividade, essa coisa de não são os políticos para negociar, são os políticos para você botar no ataque quando você precisa fazer pressão. E principalmente, Pedro, no momento em que o governo precisaria comprometer aliados, né? Então, imagina só, o governo tem vários partidos dentro da coalizão, vários desses partidos são subrecompensados, então esse momento de reforma ministerial, num posto-chave como esse, poderia ser uma sinalização muito clara do governo de querer comprometer o governo, porque quanto mais eu divido o poder com você, mais eu trago você para ser responsável por esse governo, né? Porque se o governo errar, você também vai perder com isso. Então, você está fazendo parte do governo. Então, no momento que eu tenho esse momento de compartilhamento de poder e de comprometimento de aliados com esse governo e com um projeto de governo a disputar em 2026, eu coloco, vamos dizer assim, um puro sangue petista, atual presidente do partido, que vai defender os interesses do partido. Isso é uma sinalização ruim para a coalizão, para a gestão da coalizão. Talvez até um pouco contraditória, né, Carlos? Porque, assim, a gente falou na abertura, o preferido do Lula para a presidência do PT é uma pessoa que vai aproximar o partido do centro. E aí, num governo de frente ampla como esse, e com o governo precisando se aproximar do centro do ponto de vista eleitoral, né, porque é uma preocupação agora, principalmente com essa última pesquisa Quest, ele traz uma pessoa mais à esquerda para ficar bem perto dele. Né? Mas eu falo mais ainda do que só com a população. Eu falo comprometer os aliados com um projeto, né? Porque se esses aliados continuarem se sentindo subrecompensados, cedo ou tarde eles vão começar, já estão começando a namorar com alternativas, certo? Eles começam a observar o cenário político em que outras candidaturas vão começar a se colocar no mercado eleitoral e se essas candidaturas começarem a despontar, alguns desses aliados vão considerar abandonar o barco. Então, quando eu comprometo você com o governo, eu dificulto que você caia fora do meu barco, certo? Então, se eu não comprometo, se eu não trago você, e a forma de comprometer não é distribuir emendas ou esses recursos que são voláteis. Comprometer é quando eu responsabilizo um aliado na implementação de políticas, certo? Então, quando eu delego o poder para um aliado e digo, olha, você vai ser o responsável de executar tal política, eu estou publicamente responsabilizando esse aliado e, consequentemente, ele vai ter interesse de entregar políticas de boa qualidade para que ele, não só o governo tenha louros disso, mas que a atuação dele também seja reconhecida pelo governo e pela sociedade. Então,